Olá, meus irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos aqui meditar em mais um salmo e dessa vez é o Salmo 81. Tem por título para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lagares, da família de Asaf. Cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim. Toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa, porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, das suas mãos ficaram livres dos cestos de carga. Na sua aflição vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhe respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tinha Deus estranho no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que eu tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei o seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria para a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam castigo perpétuo. Mas eu sustentarei Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. É um salmo, né, como eu disse, do início da família de Asaf, um salmo para a melodia Os Lagares, e esse salmo começa nos primeiros versículos dizendo: cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó, comecem o louvor, faça ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosamente. Eu meditando nesse salmo, eu fiquei pensando, né? O nosso Deus é um Deus alegre, né? O nosso Deus é um Deus que gosta de festas, de celebrações. Veja que ele manda aqui, né? Celebrem, toquem a harpa, toquem na lua nova. E eu estava lembrando de todos os feitos de Israel. Sempre que o povo vencia uma batalha, era com muita festa, com muito canto, com muita celebração que o povo entrava na presença de Deus, né? E aí foram instituídas várias festas, como a Páscoa, por exemplo, que celebra a passagem do povo hebreu pelo Egito ali, quando esteve cativo durante todo aquele tempo, a festa do Purim lá no tempo de Esté, quando os judeus foram livres, né, das mãos dos inimigos. Então Deus é um Deus festeiro, nosso Deus é um Deus alegre, um Deus que quer que nós o celebremos, que nós celebremos com canto, com instrumentos, né? Essa a nossa direção do Senhor para que a gente se comporte diante dele com alegria, né? Com festa, com celebração. Quando eu me converti há muitos anos atrás, né, na década de 80, teve um hino que marcou a minha vida, né, que era aquela música que dizia assim: eu não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois eu creio num Cristo que é vencedor. E ele fala que essas imagens, né, que as pessoas, que o artista fez aí de um Deus, né, aquele Deus vencido ali, cabisbaixo, sempre muitas imagens que a gente vê de Jesus é de um Jesus sério, né, aquele homem da barba pesada, né, e a música diz: não, eu não creio nisso não, eu creio no Cristo venceu, um Cristo que venceu, né, ele feliz, né? Ele crê num Deus alegre, e assim é o nosso Deus, ele nos convida à celebração. Essa é a primeira parte do Salmo, ele começa dessa forma, chamando a celebração. E a partir do versículo 6, ele diz: tirei o peso dos seus ombros, falando do povo na época de José, e das mãos, e deixei suas mãos livres dos cestos de carga. E ele completa dizendo que Israel passou muitas tribulações, porque Israel deixou
de ouvir a voz de Deus. O povo de Deus deixou de ouvir a voz de Deus. E aí, por conta de idolatria, né, por conta de desobediência, o povo amargou duras penas, né? E o Senhor diz assim: se o meu povo apenas me ouvisse, no versículo 13, se Israel seguisse os meus caminhos com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Então veja que tudo depende do nosso comportamento. Esse salmo, ele nos orienta a confiar em Deus e a obedecer a sua voz, né? E veja que tão grande verdade é. Já pensou, se todo mundo obedecesse a voz de Deus, a vida seria uma eterna celebração, porque a gente se livraria de muitas angústias, né? Aquele que ouve a voz de Deus, aquele que ouve os mandamentos de Deus, aquele que segue as diretrizes estabelecidas na vontade de Deus, que está tudo aqui na sua santa palavra, né, na Bíblia. Quando a gente segue esse caminho, a gente é livre de muita coisa, de muitas tribulações, né? Não que o cristão não passe por tribulação, ela faz parte da vida, ela é uma coisa, né? Como uma chuva que cai sobre os bons e os maus, as tribulações também alcançam a todos. Mas eu não estou falando dessas tribulações a nível coletivo, estou falando na questão individual. Se a gente ouve a voz de Deus, a gente se livra de muitas tormentas, a gente é livre de muitos problemas, porque muitas vezes, a maioria das vezes, das nossas tribulações, elas são causas de nós não atentarmos para a voz de Deus. A gente é desobediência mesmo, é pecado. Por isso que o Salmo 81, ele diz isso, né? Ele começa com um grande convite: cantem alegremente a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó. E da metade para o fim ele fala muito na questão do povo de Israel, que desobedeceu a voz de Deus, que por não ouvir a voz de Deus entrou numa série de tribulações, né? No versículo 10 ele diz: eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei da terra do Egito, abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Então, todas as tribulações causadas ao povo de Israel, né, desde o seu chamado da aliança de Deus para com o povo, que foi um povo exclusivo, um povo separado, né, para que fosse o povo de Deus, Israel se desviou muito. Né? Se desviou muito, em muitos momentos da história, deu ouvido a outros deuses, seguiu pelos seus próprios caminhos. Então Deus diz: já que vocês não estão querendo me ouvir, eu os entreguei aí a sua própria sorte. Vão nos caminhos de vocês para ver no que isso vai dar. E a gente sabe que longe do Senhor ninguém pode ser feliz. Por isso o Salmo 81, ele nos orienta a obedecer a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus, né? A seguir longe de idolatria, porque a idolatria é tudo aquilo que se coloca em primeiro lugar, né? na nossa adoração, é tudo aquilo que a gente preza em primeiro lugar. E Jesus disse assim, que ele resumiu os 10 mandamentos a 2: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então adorar a Deus é o primeiro mandamento, e tudo que se coloca nesse primeiro lugar, ele se torna um ídolo na vida da gente, quando a gente coloca muitas outras coisas, né? Não é só um Deus de pau, de pedra, um Deus feito por mãos humanas, mas tudo aquilo que é o fruto da nossa atenção, do nosso amor, aquilo que é produto da nossa devoção e que a gente coloca em primeiro lugar, e que não é o Senhor, isso se torna idolatria. Então a gente aprende aqui com o Salmo 81 a entrar na presença de Deus com alegria e adorar o Senhor exclusivamente, ouvindo a sua voz e seguindo as suas diretrizes. Eu desejo que vocês tenham uma semana muito rica, muito abençoada. Vamos orar agradecendo a Deus por esse salmo, né? O Salmo 81, e eu desejo que Deus os abençoe ricamente. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa maravilha que é a Tua palavra, que é o Salmo 81, que nos convida
nos convida, Senhor, nos orienta a te louvar, te adorar, com cânticos de alegria, com trombetas, com harpas, com todos os instrumentos, nas luas novas, nas luas cheias, em todo tempo, que a gente faça festa e celebração ao teu santo nome, Senhor. Obrigado por esse salmo, e ele também nos orienta a dar ouvido, Senhor, à tua voz e a não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas a seguir as tuas santas diretrizes, Senhor, porque em obedecer teremos paz. Obrigada, Senhor, por tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa reflexão. Dá-lhes uma semana feliz, uma semana abençoada, um restinho de fevereiro e entrada de março feliz na tua presença. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um grande beijo, Deus os abençoe e eu desejo uma rica semana para todos. Tchau, tchau e até o próximo salmo.